Olá pessoal, eu sou Álvaro Guimarães de Oliveira e queria comentar sobre a resposta do presidente do Banco Central de que não há espaço para cortar juros. Para mim, essa resposta é estarrecedora. Já algumas semanas atrás eu fiz um vídeo a respeito disso. E qual é a questão que é muito fácil de se entender? Os economistas sempre acham que quando a inflação está alta, há soluções de juros altos. Pensa nisso o tempo todo. Mas na realidade não é assim. Aumentar ou baixar a taxa de juros básica depende da conjuntura econômica. Inclusive o André Lara Redando fez um trabalho sobre isso muito importante, que foi atacado por vários economistas, e ele estava prenhe de razão. Tá certo? Eu vou mostrar aqui, só para poder a gente acompanhar bem o desenvolvimento do raciocínio e ver por que eu acho estarrecedora essa resposta. É o seguinte: condições que indicam como solução a alta da taxa de juros. A economia crescendo a taxas aceleradas. Quando a economia está crescendo a taxas aceleradas, significa, obviamente, que vai haver inflação. E há inflação. E a inflação também vai acelerar. Então, uma solução encontrada é aumentar a taxa de juros, porque reduz o crescimento da economia. Reduz por vários motivos, como veio aqui. Taxa de emprego alta. A taxa de emprego está alta. Não é? A economia está crescendo aceleradamente, a taxa de emprego está alta. A massa salarial, evidentemente, está crescendo. O consumo está crescendo a alta taxa. Os bancos estão aproveitando a oportunidade e aumentando o crédito bancário. Os investimentos estão crescendo acentuadamente, porque querem aproveitar esse crescimento e aumentar mais ainda. E há um saldo decrescente no balanço de pagamento, porque a economia passa a importar muito mais do que exportar. Tudo isso indica que, se você aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer? Os investimentos que estavam ocorrendo, de qualquer maneira, não vão acontecer mais. Os empreendedores vão escolher qual é aquele investimento que apresenta uma taxa de rentabilidade que possa ser superior à taxa de juros que ele está pagando, que agora a taxa de juros está alta. Com isso, há uma redução em investimentos. E redução em investimentos significa o quê? Significa que haverá desemprego. Havendo desemprego, haverá redução da massa salarial. E tudo isso em conjunto leva ao menor crescimento, que inclusive o próprio consumidor ele vai procurar investir em rendimentos de taxa fixas, porque a taxa de juros está alta. Ele prefere então economizar um pouco, não consumir muito, e aplicar o dinheiro para consumir mais tarde. Tudo isso é lógico, está logicamente, perfeitamente dentro das regras. Contudo, qual é a situação econômica do Brasil de hoje? A situação econômica do Brasil do governo Bolsonaro continua praticamente a mesma alegada pelo governo Dilma. Não? Crescimento baixíssimo, desemprego em massa, a massa salarial lá embaixo, não existe crédito bancário, inadimplência em alta, o consumo lá embaixo, evidentemente, o crédito bancário lá embaixo, porque além de não estar crescendo, está aumentando a inadimplência. Os bancos se retraem. E assim por diante. Então, quando você está numa situação dessa, por que manter uma taxa de juros básico, que é a Selic, em 6,5%, quando a inflação está próxima de 4%, e o crescimento, está se prevendo um crescimento abaixo de 1%? Eu não vejo que propósito tem essa taxa de juros altos. E o nosso amigo do Banco Central, ele fala em coisas que eu fico impressionado. Ele diz, por exemplo, aqui o seguinte: ele diz: achar que vamos trocar a inflação controlada por crescimento de curto prazo é voo de galinha. Isso não tem sentido, porque taxa de inflação controlada não está controlada.
Porque o crescimento é muito pequeno, a taxa de inflação é alta para o crescimento que nós temos. Então essa taxa de inflação não está controlada, inclusive ela está subindo. E por que ela está acontecendo isso? Porque está havendo crescimento? Porque a massa salarial está aumentando? Porque o crédito está aumentando? Não. Só tem uma coisa aí que está fazendo com que essa inflação esteja nesse ponto e com tendência a crescer. Só tem uma coisa, um item. Chama-se a taxa básica a 6,5%. Porque, evidentemente, se está num crescimento muito pequeno, a massa salarial está lá embaixo, o consumo menor, etc. Tal, significa que o governo está arrecadando menos. Se o governo está arrecadando menos, o déficit fiscal está aumentando. Se o déficit fiscal está aumentando, tá certo? E você ainda coloca uma taxa de juros alta, significa que ele vai aumentar mais ainda. Então eu não vejo lógica, não vejo por que uma taxa de juros de 6,5% numa situação dessa. E dizer que não há espaço para cortar juros, na situação que está, onde é que ele vai ter espaço para cortar juros? Quando tudo estiver arrebentado, aliás, há pouco tempo nós vimos no governo Dilma, o senhor Joaquim Levy, ao entrar no governo Dilma, um governo em recessão, um governo que apresentando todas essas qualidades que eu estou colocando aí, né? Ele foi lá e aumentou a taxa de juros 2 ou 3 vezes. E aumentou e quebrou mais ainda. É o mesmo que está acontecendo aqui. Se essa taxa de juros continuar alta da maneira que está, e as condições econômicas continuarem da maneira que estão, reduzindo o crescimento, todo mundo está prevendo um crescimento cada vez menor, isso significa o seguinte, que essa taxa de juros alta está ajudando a quebrar o Brasil. A economia do Brasil. Está ajudando a dificultar a recuperação do Brasil. Eu não vejo lógica, nem sentido nenhum, uma taxa básica de juros de 6,5%, quando a economia está próxima à recessão, não existe crédito, a taxa de inadimplência está alta, um desemprego enorme. Onde é que essa taxa de juros alta está resolvendo alguma coisa? Muito bem, meus amigos, a situação econômica do governo Bolsonaro continua praticamente a mesma alegada pelo governo Dilma. Recessão, desemprego, etc. E a política de juros alta continua a mesma. Ou seja, está havendo um erro na administração de taxa de juros. E a consequência vai ser a mesma. Vai dificultar a retomada do país. Tá certo? A única diferença que existe nesse governo Bolsonaro agora para o governo Dilma é que existe uma esperança muito grande de que se consiga modificar essa situação e levar para um futuro melhor. No governo Dilma, ao contrário, a gente viu o Brasil de cabeça para baixo indo para o precipício. Aqui não. Nós estamos na ponta do precipício e há uma esperança de que não vamos cair lá embaixo, que vamos retornar a uma situação muito melhor. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.